Boa noite, chefs. Hola, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Qué bien. Te debo una llamada yo, ¿no? Olá, Marcele. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, Renê. Boa noite, pessoal. Chef Nuria, te debo una llamada, amiga. En aquel día estaba en vivo aquí, en directo con los amigos de gastronomía aquí, hablando un pelín. Y no te volví con la llamada para hablar un pelín contigo y con David, ¿vale? Después te llamo. Echo de menos muchísimo de ustedes, ¿vale? Fala, chefe Odilon, tudo bem? Toninha. Vamos começar em 2 minutos, tá? Em 2 minutinhos a gente vai. Hoje a gente colocou um tema, né, que alguns pediram, acho que foi interessante. A gente vai conversando, tá certo, sobre esse tema. E se vocês quiserem também, dentro do aspecto do que a gente está conversando, perguntar outra coisa, perguntem. Fiquem muito, muito à vontade, tá certo? Olá, Humberto. Seja bem-vindo. E se tiverem já, quem já está também ao vivo, quiser já ir fazendo perguntas sobre o que a gente falou, vai fazendo, porque eu acho que o bom é essa dinâmica mesmo, né? A gente tem bastante tempo para conversar, mas também não tem a noite toda, que eu queria, né? Vocês sabem que eu falo para chuchu. Sheila, tudo bem? Falo para chuchu. Mas eu achei legal a gente falar sobre isso, né? Olá, Ivan. Olá, Gustavo, tudo bem? Bom lhe ver, viu? Tenho acompanhado suas produções aí. Parabéns. A gente tem conversado sempre porque é uma dúvida constante, né, do pessoal, né? Essa questão de precificação. E como eu dou assessoria para o pessoal da área do ambiente de A e B, eu vejo muitas vezes equívocos assim muito muito graves, né? Onde o cliente ele está vendendo, já está com o negócio dele andando, está vendendo e ele não consegue ter um resultado adequado, e é exatamente porque a precificação dele não está correta, tá certo? Às vezes você tem um volume de venda bom, mas o seu resultado está aquém do que você precisaria ter para realmente ter um equilíbrio, né, financeiro adequado. Então o que acontece? Eu vou fazer assim. Como hoje eu vou estar sozinho, oi Vlad, tudo bem? Como eu vou estar sozinho, né, assim, não vou estar com um convidado, batendo um papo, eu vou falando e vocês tiverem alguma pergunta, faz a pergunta, eu em seguida eu emendo e faço a resposta, pra gente poder aproveitar bem esses 40, 50 minutos que a gente vai ficar juntos, tá certo? Olha! Vamos lá. Precificação. Quando a gente fala em montar o preço de um prato, um produto, um hambúrguer, uma pizza, seja o que for, tá? Um produto finalizado, né, de cozinha para vender, ou então que não seja para vender. Vender que eu digo diretamente, você não tem um ponto de venda, tá? Mas você queira montar um serviço de delivery que seja para o final de semana, ou você quer montar um serviço de periodicamente fazer eventos, fazer festas e tudo mais, tudo isso você tem que controlar muito bem o seu custo operacional, né, e o custo da mercadoria para você poder saber exatamente qual é a margem que você vai ter. E aí entra uma questão que eu já vou dizer para quem me conhece bem, né? É inegociável uma ficha técnica bem feita, né? E bem respeitada, cumprida, né? Tem muita gente que acha que pode trabalhar. Não, eu sei trabalhar, eu uso aqui, eu pego um pacote disso, umas colheres disso, uma xícara disso e não sei o que, vou fazendo, tá? Ficou bom, ficou gostoso, eu vou vender. Tá. Existe mercado para tudo, tá certo? Existe profissional de todo tipo, de todo nível. Um cozinheiro que faz uma coxinha para vender na periferia, ele não é inferior, certo, ao cozinheiro que prepara a coxinha da Balu, não, tá?
são mercados diferentes, são pessoas diferentes, são clientes diferentes. A única questão é, quando você vai para uma empresa, ou você vai para um negócio que você queira padrão, qualidade, técnica, tá? Diferencial e principalmente controle, você saber quanto você ganha, né? Você precisa realmente seguir uma ficha técnica, porque senão você não vai ter nada disso, tá? Se você não tem uma ficha técnica, você não tem padrão, já digo a você. Não adianta você ir no chute, tá? Experimenta fazer um produto de patisserie, tá? Sem ficha técnica. E aí eu digo que você é gênio, tá bom? Se você fizer 10 para mim, sair os 10 idênticos, perfeitos, tudo bonitinho. A não ser que seja um creme patissier ou um creme inglês. Aí também estão de brincadeira. Mas você fazer um produto bem acabado, com várias etapas e produções, é impossível, tá? Você precisa seguir a ficha técnica, você precisa pesar, você precisa medir, você precisa realmente usar o mesmo produto. Às vezes a gente muda o tipo do insumo e isso já interfere na ficha. Então, feito esse preâmbulo, eu vou explicar para vocês assim. Eu não sei se é melhor eu dar o exemplo de um prato, eu pegar um prato e fazer de conta, né? Ou se é melhor eu fazer, né? Eu dei uma sugestão, o que é que vocês acham? É melhor eu falar de forma genérica ou eu pegar um prato como exemplo, inventar um prato aqui, por exemplo, e criar esse prato pra gente conversar, um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, tá? Se manifestem aí que aí eu digo, tá? Mas eu vou começando de qualquer maneira falando do básico. Qual é o básico? O básico é que os insumos que eu utilizo na produção, né, de cozinha ou de confeitaria, eles têm uma coisa que a gente chama de aproveitamento, ou seja, um fator de correção que eu tenho que aplicar em cada insumo. Voltou. Certo? Isso significa o seguinte, que quando... Só dar uma olhada aqui a internet que tá, só um minutinho, eu vejo aqui a internet. Ok. Bom, se começar a cair aqui eu mudo de ambiente, eu vou para um ambiente mais próximo do roteador, tá? Porque as internets vocês sabem como é que funciona, então não precisa nem eu me justificar. Então vamos lá. Então eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo qualquer, um filé mignon, tá? Filé mignon não, um filé bovino, né? É bom prato, aí o senhor explica para nós, casos gerais. Pronto, então vamos fazer assim, vamos pegar um hambúrguer. Pode ser, porque hambúrguer todo mundo gosta, todo mundo come e tem umas variáveis que são interessantes. Então a gente pode entender mais ou menos como é que a gente faz. Pode ser? Então vamos lá. Eu vou montar um hambúrguer, tá? Então o hambúrguer eu vou ter... eu tô pegando, quem entrou agora, eu tô pegando um hambúrguer como exemplo, tá? Mas isso vale para qualquer prato. Eu tenho dois insumos que são inegociáveis e que sem isso não existe um hambúrguer, beleza? É o pão e a carne, tá? Eu posso não ter queijo, eu posso não ter salada, não ter nada, mas eu tenho que ter o pão e tenho que ter a carne, tá certo? Então, o que acontece? A carne, ela tem um fator de aproveitamento, ou seja, ela tem um rendimento próprio que eu tenho que calcular a partir de cada uma. Então, eu tenho uma picanha, eu vou tomar como exemplo... Stefan, eu posso criar uma ficha, tá? Eu vou criar uma ficha aqui, entre aspas, aqui, uma ficha de um hambúrguer, tá? Montado. Tá? Para isso a gente vai ter a precificação da carne, depois a precificação do pão e a precificação do restante. Aí é legal porque a gente vai ver o conjunto. Então vamos começar pela carne, tá? Vou fazer um hambúrguer de picanha, ponto final, só picanha. Quem já fez curso de hambúrguer comigo sabe que o rendimento que a gente vai ter de uma peça de picanha para fazer o hambúrguer de picanha, tá? Vai ser em torno de 90%. Esse é o rendimento, 0,9. Então uma picanha ela nunca vai me custar o preço que eu paguei no supermercado, tá? Ela me custa aquele preço dividido por 0,9, vai dar um valor acima, né? Então, sei lá, R$40. Se eu pagar R$50, ela vai me sair por R$55, tá certo? É o preço que vai me custar. Então, quando eu jogo na ficha técnica, eu já tenho que começar imaginando o seguinte: a carne, ela não me custa aquele valor, ela me custa 10% mais caro, tá? Em números redondos, eu vou falar tudo em números redondos. Depois, quem quiser detalhe, tudinho, a gente passa planilha, a gente conversa sobre isso, mas número redondo. Então, esse é o primeiro passo para você não errar. É você saber que vegetais tem um fator de rendimento, tá certo? Que arroz tem um fator de rendimento, que é muito bom, que é o dobro do rendimento,
tá? Não é abaixo de 1. Mais uma carne como uma picanha, para fazer um hambúrguer de picanha pura, eu tenho 90%. Então já tenho isso, já reservei, resolvido o problema. Pão, eu tenho dois caminhos. Eu posso comprar um pão pronto, ou eu posso fazer o meu pão, tá? Então vamos tomar como base aqui uma referência, vou até anotar para não perder número, que o pão saia a R$1 o pão. Normalmente um pão, ele vai sair um custo, se eu fizer, entre 45 e 60 centavos, tá? Se for um pão mais enriquecido, com mais manteiga, estilo, né, tipo brioche, vai sair a uns 95, R$1. Mas eu vou botar R$1 para ficar fácil. Eu estou comprando o pão do meu amigo Chiquinho da padaria, que me vende um pão bom, eu vou comprar o pão dele. Então o pão ok. Carne, R$55, tá? Era 50, eu perco 10%. E por que eu perco 10%? Porque eu faço a limpeza, né? Eu vou tirar membranas, aponevroses e vou ficar somente com a gordura e com a proteína. Então eu tenho o preço da carne. Ok, então R$55. Eu vou montar o meu hambúrguer. Qual é o peso do meu hambúrguer? Tá? 130, 140 gramas é um peso suficiente, tá certo? Mas para a matemática ficar fácil para todo mundo, vamos fazer um hambúrguer de 200 gramas, assim, um exagerado mesmo, assim, aquele hambúrguerzão, né, exagerado. Então esse hambúrguer vai me custar quanto, pessoal? 200 gramas de R$55 o quilo, R$11, tá? Então eu tenho R$11 da proteína e eu tenho R$1 do pão para vender um hambúrguer. E aí começam os erros na hora da gente vender. Aí você diz assim: ah, eu vou vender pelo dobro, tá? Vou dobrar o preço e tô bem, vou ganhar dinheiro, tá? Não é bem assim, tá certo? A gente trabalha com um conceito que se chama CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? O custo da mercadoria vendida, quando eu tenho uma operação de ponto de venda, eu devo procurar sempre trabalhar com ele na casa dos 30%. Mas chefe, mas eu não posso ter nada com 45%? Pode, você pode ter um item, tá? 2 itens que lhe chamem, que traga seu cliente para dentro e tal, de forma que no final o meu custo da mercadoria vendida médio fique trabalhando nesses 30%. Mas aí eu preciso partir sempre do pressuposto de um 30%. Eu não tenho ponto de venda. Eu vou fazer um delivery, né? E eu tenho 2 funcionários, eu trabalho com a minha esposa, meu custo é pequenininho. Você pode ter um CMV um pouco mais alto, trabalha na faixa dos 40, 45%, sem problema nenhum, tá certo? Até aí tudo bem. E o que significa quando a gente fala em custo de mercadoria vendida? Significa que eu vou pegar o custo daquela mercadoria todinha e vou dividir ela, numa operação de matemática, por 0,3, no caso de 30%. E aí é que eu tenho o meu preço sugerido de venda, tá? Por quê? Porque eu preciso ter margem para pagar funcionário, energia, água, gás, limpeza, segurança, transporte, variação de preço de alguns produtos, tá? Uma série de custos diretos e indiretos e ainda mais a margem que eu preciso ter. Então não é só você achar que qualquer produto que você tiver, você dobrou o preço, não é assim não, tá? Via de regra, o fator que a gente precisa utilizar dentro da operação de restaurante é 3,33. Essa é a regra. Normalmente a gente manipula um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, 2,5, 4, depende do que seja a produção, tá certo? Mas vamos lá. Só para a gente ter uma noção, deixa eu pegar aqui uma calculadora para ficar fácil. Eu estou falando aqui de 200 gramas de hambúrguer de picanha, tá? Com um pão de R$1. Isso está me dando R$12. R$12, se eu pego 12 e divido por 0,3, tá? 0,3%, 0,3, ou seja, 30%, eu preciso vender a R$40 esse hambúrguer de picanha, ok? Aí o cara assim, meu Deus do céu, fui ali, comi um hambúrguer, paguei R$32, R$34. Se for um ponto honesto, que esteja ali vendendo um hambúrguer feito com padrão, carne de primeira e pagando o preço de mercado, tá? É por aí mesmo. Não sei se deu para entender.
Só que aí, o exemplo do hambúrguer é legal, porque o exemplo do hambúrguer, eu digo porque eu dou muito, a gente já deu 32 turmas, né, do curso de hambúrguer, são mais de 300 alunos, eu tenho vários alunos com hamburgueria funcionando, tenho um curso online, tá certo? É muito bom, por sinal. Um feedback fantástico, graças a Deus. O pessoal se dando muito bem, vendendo bem no interior, tá fazendo sucesso. Então, assim, o hambúrguer é legal porque é onde o pessoal erra demais. O pessoal erra demais, eu vou explicar agora o porquê que erra. Eu tenho já o custo do pão e da carne. Anotei, fiz uma ficha técnica, eu tenho que seguir esse padrão sim ou sim. Só que existem adicionais no hambúrguer. Eu posso botar salada, então a salada vai me custar, via de regra, tomate e alface, vai te custar algo em torno de 14 a 20 centavos, tá? No preço de base. Não precisa nem entrar no detalhe, só pra gente anotar. Então tá aqui 0,20. Mas existe uma coisa que todo mundo ama e todo mundo adora, que se chama molho. Maionese, ketchup, barbecue, molho de queijo, salsa brava, defumado, e aí vem aquela infinidade, tá? Então deixa eu dar uma dica para vocês entenderem como que a gente constrói a base e depois o preço do hambúrguer montado. Primeiro eu montei o preço do hambúrguer e o pão. Esse é a referência para tudo. A partir daí eu vou construir. Então eu tenho aqui o Le Monde Confeitaria, que entrou aqui agora, seja muito bem-vinda, né? Então eu vou fazer um hambúrguer Le Monde. O hambúrguer Le Monde eu vou dizer que tem bacon e tem barbecue e cebola caramelizada, beleza? Esse já é um montado, esse já é um combozinho montado. Então eu tenho que fazer a ficha técnica da minha cebola, calcular o preço dela e calcular o peso daquela porção. Eu tenho que fazer o cálculo de uma porção de barbecue. Eu tenho o meu barbecue aqui, só para vocês terem uma noçãozinha. O meu barbecue é feito com um pouco de leva Jack Daniels, é feito com o ketchup que eu faço da casa. Então olha só, um barbecue, cadê molhos? Molhos, eu anotei aqui para dizer para vocês. Blend, alface, porção, maionese, ketchup. Não, botei foi o ketchup. Só ketchup. Uma porção de ketchup caseiro, tá? Bem feito e muito aproximado mesmo o preço dele industrializado, que não vale tanta pena, mas é mais ou menos o mesmo preço. Ele sai a R$1,52. Olha só, R$1,52 para aquele comedor de hambúrguer. Então isso é um adicional que eu tenho que contabilizar. Porque se eu não contabilizar nesse preço, eu tenho que cobrar a parte. Se eu não cobrar a parte, é por isso que muita gente leva prejuízo. Acabei de falar de CMV. Faz de conta que você então é um delivery, tá? E a gente não vai cobrar um CMV de 30%. Vai ser boa noite, Santos. É o Limar. Oi, Rafa. Veja só. Eu vou trabalhar com um CMV um pouco mais alto, tá certo? De 40%. Essa minha porção de ketchup, tá certo? Que é uma porção de 60 gramas, ou seja, 3 colheres de sopa do meu hambúrguer, tá? Entre 40 e 60 gramas é o consumo normal. Então bota 3 colheres de sopa cheia, vai dar 60 gramas, tá? Se eu colocar o CMV de 40%, isso vai para R$3,80 no preço final do hambúrguer. Tá entendendo? Então, a precificação, ela precisa ser muito, muito, muito bem feita, porque senão você entrega para o cliente um produto e o cliente começa a pedir coisa, traz a maionese, traz o ketchup, traz o barbecue, traz não sei o que, traz não sei o que, e aquilo ali no final come toda a tua margem de resultado. Tá certo? Então, não sei se ficou claro isso aí, mas eu vou voltar um pouco para a precificação de um prato, para talvez ficar mais simples para a maioria das pessoas, porque o hambúrguer eu falo muitos elementos, né? Mas quando eu dividi o valor da ficha pelo percentual de 30, vai para achar meu lucro. A gente tem uma estimativa, Stefan, da seguinte forma:
dentro do padrão de um ponto de venda, onde eu tenho atendimento, tá? Eu tenho garçom, eu tenho limpeza, eu tenho segurança, eu tenho todo o salão, eu tenho tudo. Tá? A estimativa é de 1/3 para cada fatia. 1/3 para o custo da mercadoria vendida, 1/3 para custos operacionais, que sempre ele vai variar um pelinho para mais, então ele vai ficar entre os 30% e os 40%, tá? E o objetivo nosso é que sobre 1/3, tá? Para bruto, né? Para a empresa. É bruto, tá? Daí você vai tirar impostos, tá certo? Você ainda vai tirar outras despesas referentes ao faturamento, mas bruto. Isso é necessário porque se você não tem essa margem, que para muitos vai parecer assim, ah meu Deus, é muito alta, 30% de margem, não, 30% bruto, porque você tem muitos custos. O que acontece é que, eu não vou falar disso aqui agora, porque se eu for falar de um planejamento orçamentário, a gente vai levar 6 horas aqui. Mas tem muita coisa que é variável. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho o custo operacional. Esse custo operacional é aluguel, água, telefone, aquele custo fixo, tá? Diretos e fixos. E existem custos que a gente começa a tirar da margem bruta. Exemplo, marketing. O ideal é você tirar pelo menos 1% do seu faturamento para marketing, para você não perder sua continuidade. Aí eu tenho lá manutenção. Manutenção, eu vou ter aquela manutenção que é a prevista, mas eu tenho a manutenção aqui, queima uma lâmpada, estoura um cano, quer dar um vazamento, não sei o que, tudo isso são custos que você prevê um percentual para isso, 2% do faturamento. E você vai comendo isso, no final das contas, uma operação de A e B bem alinhada, boa, ela vai deixar 20% de resultado na operação e vai ficar legal, tá certo? Então a gente precisa trabalhar com essa visão. Por isso que eu digo que o CMV médio, o ideal é que esteja em 30%. Senão você corre muito risco de trabalhar para os outros, para o fornecedor, né, de insumo, para o fornecedor de serviço, para o cara do sistema, para os seus funcionários, para o governo e no final não sobrar dinheiro para você, tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que a gente calcula essa questão de rendimento, que eu acho que isso aí que é interessante, porque você já tendo a noção de que você deve realmente fazer uma ficha técnica bem feita e construir esses custos. Eu não sei se foi o Stefan que falou, mas alguém tinha falado, mas o hambúrguer são várias fichas. A questão eu preciso em todos os produtos, eu preciso construir aquilo que são insumos de base, um filé, um medalhão de filé. Medalhão de filé, eu vou calcular o peso, o custo dele, jogar dentro do meu sistema e a partir dali eu vou puxar para cada prato que usa o filé, eu vou puxar aquilo lá. Assim vale para o meu hambúrguer de 200 gramas de picanha que eu fiz lá, né, que eu usei como exemplo. Eu já calculo a ficha dele, deixo ele pronto e a partir dali eu crio outros produtos derivados dele, entendeu? Então eu crio o hambúrguer Lemone, o hambúrguer Stefan, o hambúrguer Delícias, tá? E aí eu vou implementando as coisas e vou colocando nessa ficha técnica, além do pão e da carne que eu já calculei, todos os outros itens e no final aplico o CMV da mesma maneira, tá? Então, vamos nós. Welcome, Jendra. We are talking about pricing. He's from Indonesia. Bom, temos um convidado aqui da Indonésia. Olha só, vamos pegar uma peça de filé para a gente ter uma noção, tá? Que filé é um negócio legal que a gente vai entender bem. O filé é uma peça que eu tenho 3 partes. Eu tenho o filé mignon, eu tenho o tournedos e tenho o chateaubriand, né? Isso compõe o filé bovino. Quando a gente vai beneficiar ele, tá? Eu tenho perdas. Essas perdas, elas têm 2 naturezas, tá certo? Eu tenho aquela perda que não é perda, ou seja, eu vou perder do que eu vou utilizar como medalhão, mas eu vou utilizar, por exemplo, a ponta do chateaubriand, a cabeça do chateaubriand, eu vou utilizar ele para escalope, eu vou utilizar ele para estrogonofe, eu vou utilizar ele para picadinho, tá certo? Para petisco, para um monte de coisa, tá?
Isso não muda a natureza, continua sendo filé. E eu tenho perda. Qual é a perda realmente? A perda é aponevrose. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Eu tenho aponevroses, tá certo? Eu tenho gorduras externas, eu tenho um pouco de sebo, né, que está na parte interna da proteína, às vezes vem junto e tudo mais. Normalmente, um filé ele apresenta um rendimento de 90%. Eu perco 10%. Então, sempre o custo dele eu dividir ele por 0,9 para eu saber o preço real. Paguei lá, vamos lá, paguei R$ 49 no quilo, divido por 0,9, ele me custa R$ 54,44, tá? Então, esse é o preço que eu jogo para dentro da minha ficha técnica, ok? Entretanto, o filé eu vou tentar aproveitar o máximo dele, né, para fazer medalhões, tá certo? Porque é onde normalmente a gente vai fazer os pratos principais da casa, né? Mas eu vou ter essas outras coisas que eu já falei. Beleza. Aí eu tenho vamos pegar aqui um peito bovino. Peito bovino. Rendimento do peito bovino, 60%. A perda é muito grande, tá? Eu utilizo a gordura e tudo mais, mas é 60%, 65% normalmente é o aproveitamento dele, porque tem muita aponeurose, vem com bastante parte interna, bastante sebo, né? E a gordura eu não utilizo ela toda, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, o arroz, qual é o rendimento do arroz? É 2, tá? Então, o arroz, cada 100 gramas me rende 200. Então, opa, maestro. É o Maestro Brasil? Ô, rapaz, seja bem-vindo, salve! Então, esse rendimento é o dobro, tá? Significa que o preço dele eu pago lá R$ 4,00 no quilo e, na verdade, ele me custa R$ 2,00, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, chefes, na hora que a gente vai precificar. Me too, chefe. Que a gente precisa realmente entender na hora de precificar. Eu preciso pegar cada insumo e entender qual é o rendimento dele para poder, em cima disso, eu ter o preço de custo real desse insumo. E a partir daí eu tomo as minhas decisões estratégicas, tá certo? De construção. Deixa eu ver aqui elementos. Vamos só... Oi? Camarão. Tá? Camarão, boa sugestão. Camarão, o aproveitamento do camarão, ele não é tão alto, tá certo? O camarão, eu tenho praticamente 50%. Dependendo do camarão, eu vou ter entre 50%, tá? Variando de 50% até 70% do peso, tá? De rendimento. Mas, em média, eu vou ter lá 50% do peso dele de aproveitamento como proteína. Só que eu aproveito o camarão todo para fazer outros insumos, tá? Eu aproveito o camarão para fazer uma bisque, eu aproveito o camarão para fazer uma sopa, eu aproveito o camarão para fazer uma farofa de camarão, eu aproveito o camarão para fazer uma maionese de camarão, tá? Eu aproveito o camarão para fazer congelado, olha, eu vou te dizer, congelado é um problema. Congelado você tem que comprar congelado de uma fonte de muita confiança sua. Tá certo? Existe gente no mercado de todo tipo. Existe gente de muito boa fé e muito boa qualidade. Eu compro meus fornecedores, graças a Deus, são fornecedores que eu posso confiar, que realmente a perda é mínima. Mas tem fornecedor que, se você comprar, você vai perder 30% a 40% pelo menos do peso, porque ele vai passar. Eu compro com a Japa, tá? Minha querida japa da ostra. Aí o pessoal assim, vixe, chefe, eu fui olhar lá, mas eu achei ela cara. Não é cara, amigo, tá certo? Não é questão de ser caro. É que não adianta você pagar 10 por 1 quilo, tá? E quando você descongela, só tem 600 gramas, tá certo? Essa é a diferença. Então, tem gente que você vai comprar congelado e o rendimento vai ser muito baixo. Muito baixo. Porque existe uma técnica que se utiliza, não sei se vocês sabem, se chama esteira d'água. A esteira d'água ela é feita por uma questão de higiene, né, de manipulação, asepsia e lavagem e tudo mais, sendo que aqui dali, quando vem na esteira d'água, o pessoal já pega e já joga dentro do invase para congelamento com água e tudo, tá? Então o rendimento é bem pequeno. Outros não, outros fazem o processo correto,
né? Mas vamos voltar para lá. Então, voltando para a questão do preço, certo? Quais são minhas recomendações? Primeiro de tudo, tá? Delícias da Cacá. Sou eu, chefe. Ah, Catarina, seja bem-vinda. Olha só, o que é que você tem que atentar em precificação, tá? Primeiro de tudo, realmente controlar muito bem o preço de compra e o rendimento dos insumos. Isso aí, pronto, acabou, tá bem explicado. Segundo, fazer uma ficha técnica correta. Quanto eu uso de cada insumo e usar o preço correto, corrigido com a perda. Show de bola. Terceiro ponto, tá? Qual é a minha operação? Para poder eu saber o CMV que eu vou aplicar. Qual é a minha operação? Poxa, se eu tenho uma operação de delivery em casa, tá? Que trabalha eu e a mulher, eu e o marido, eu e o primo, e não sei o que o custo é muito baixo, tá certo? Eu posso automaticamente abusar um pouco, tá certo? Do CMV, diminuir a margem bruta, mas o meu custo operacional ele é bem menor, permite isso. Não, eu tenho uma operação regular, uma operação padrão, tá certo? Com ponto de venda, que eu pago tudo que tem que ser pago, tem pessoal de atendimento, escambau. Então, nesse caso, eu recomendo fortemente que você trabalhe com um CMV médio, né, de 30%, tá? Porque isso vai lhe dar a garantia de você pagar as suas contas, pagar o insumo, que o custo da mercadoria vendida nada mais é do que isso, é o custo dos produtos que você precisa para poder fazer o seu prato, né? E sobrar dinheiro para você, porque senão não sobra dinheiro para você. Na questão de precificação hoje, aí eu quero deixar uma dica para vocês, tá? Que não me escutem. Se eles me escutarem, problema deles, tá certo? E se não gostarem, mais ainda, né? Mas nós temos hoje um segundo governo junto conosco que temos entrega, que se chama iFood, tá? O iFood, ele realmente hoje ele é um ponto de desequilíbrio na sua planilha de precificação. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Porque estão sendo estudadas aí várias opções já de mercado, porque realmente eles dominaram o mercado e hoje eles estão cobrando taxas que chegam, tá em média, eu digo por conta do sindicato dos restaurantes, que a gente fica acompanhando e fica discutindo e debatendo esses temas com os colegas, de 25% do preço, tá? Então isso muitas vezes inviabiliza, porque você tem que terminar negociando e baixando o preço para concorrer no mercado, e isso termina dando uma grande desvantagem no final para você, e você não ganha dinheiro. Ganha dinheiro o iFood, ganha dinheiro o governo, ganha o fornecedor e você não, ok? Então tenham muito cuidado com isso, isso é realmente perigoso, né? O que é que eu posso dizer mais sobre essa questão? Não se enganem. Muita gente, exatamente, Hector. Tem gente que tá partindo para usar aplicativo próprio. O iFood ele usa do poder realmente de ser uma marca, né? Ou seja, é uma referência. Então, todo mundo já sabe, é uma coisa que meio que tá no... vou pedir uma comida, vou pedir no iFood, tá? Mas isso precisa ser muito bem administrado, exatamente, porque se for através do que eles tinham estabelecido, como era o nome, era Spoon Rocket, eles tinham um produto chamado Spoon Rocket, que eles tentaram até no meu restaurante colocar, que eles queriam restaurantes com padrão mais alto para vender um negócio, que entrava embalagem, entregador e tudo mais, era 27%, né? É absurdo, né? É absurdo, é muito caro, é muito dinheiro. Mas tudo isso tem que estar dentro da sua precificação, tá certo? Para você poder ter um controle efetivo. Outra coisa é que você precisa periodicamente revisar suas fichas, tá? Existem produtos que sobem, existem produtos que descem também. Alguns descem, mas a maioria sobe. A maioria só sobe de preço. Então você tem que periodicamente ir revisando a sua ficha técnica, tá? E você pode dizer também assim, chefe, eu sou de casa, eu não tenho pretensão de fazer uma gestão financeira, tá certo? Eu não tenho ideia de
sabe, de virar um empresário da área, nada disso. Eu queria ter um ganhozinho, praticar e ter um ganho. Você tem um segundo mecanismo que você pode criar também, tá? O mecanismo é: controle todos os seus custos, tá? Você tem iFood e sai das modalidades. Exatamente, você paga para trabalhar, exatamente. Ricália Bolos falou tudo aqui, tá? Você paga para trabalhar, não adianta. O que é que você faz? Custo da mercadoria vendida, tá aqui. Custo fixo, isso você tem que levar na ponta do lápis. Estimar qual é o seu custo fixo na ponta do lápis, tá? E você pode criar, tá certo? Para os seus produtos, se for produtos caseiros do tipo doce, salgado, esse tipo de coisa, você pode criar uma margem fixa por item, ok? Não é problema. Eu só quero dizer a você que você possivelmente vai ganhar um pouco menos, tá? Ou não. Vai que você bota lá que eu vou fazer um docinho. O docinho custa 2 e eu quero ganhar R$ 1 em cada docinho, tá? Eu já sei que custa 2, porque é R$ 1 de insumo e R$ 1 de energia e meu funcionário e tudo mais. E eu quero ganhar R$ 1, pô, você tá ganhando bem, tá certo? E manda bala, tem mercado para você, vai em frente, tá? Mas é uma forma de você ter um controle muito, muito, muito exato por unidade. Tá certo? O único risco dessa sua margem é na hora que seus insumos começam a subir de preço. E aí você tem que refazer essa lógica, porque senão você vai terminar, né? Outra coisa importante, né? Fornecedores. Nunca fique na mão só de um, ok? Quem quer manter um preço adequado do seu produto sempre tem que ter bons fornecedores, porque na hora que tempo médio para revisar, Vládia, eu normalmente faço assim, eu acompanho as fichas técnicas por períodos mensais e eu busco fazer realmente uma revisão pelo menos a cada 90 dias, tá? A gente não está numa época de inflação, um galopante, inflação alta que gera esse risco, tá certo? De você precisar fazer o tempo inteiro. Eu procuro fazer um acompanhamento de fornecedor mensal, porque às vezes você é surpreendido por detalhe. Tá? O teu fornecedor ele te manda normalmente 20 itens, tá? E aí tem um itemzinho que deu uma subida grande. E aquele item pode te causar um desequilíbrio, né? Então é bom você acompanhar. Agora, revisão mesmo de ficha, a cada 90 dias, eu acho que se você fizer uma boa revisão, tá certo? A cada 90 dias eu acho que tá bem. É porque aí a gente também entra, se a gente for falar muito sobre essa questão da revisão, a gente vai entrar em outra questão, análise de curva ABC, tá certo? Eliminar aquilo que não tá indo bem, implementar prato novo, aí a gente já fala um pouquinho mais em outro processo. Oi, Raul! Obrigado! A gente fala um pouquinho mais em outra live, né? Porque isso você tem que também monitorar o tempo inteiro, tá certo? Exatamente, o fator de correção, né, Stefan? Esse fator de correção ele é importante, tá? Você tem que, não pode trabalhar sem ele, né? Você não pode achar que 1 quilo é 1 quilo. Thank you so much. Vai isso aí. Vai sair pra rezar. Legal. Olha só. Oi. Papai, observar também o fator de contribuição. Tá. Ele perguntou se eu estava no programa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu pegar aqui um. Bom. Só aproveitando. Quanto tempo? 18h39. Tá, e tem quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos. Tá certo. Pronto, vamos já falar dele aí. O que acontece? Quando a gente quando a gente precifica um prato, tá? Quando a gente precifica um prato, eu preciso atentar para um segundo aspecto que é fundamental para quem quer vender, quem quer entrar em negócio, tá? Esse aspecto se chama meu público, tá certo? Pô, chefe, o senhor falou que é 30% a 40%, um CMV ideal, tal, tudo isso. Você precisa entender seu público também. Ele é um fator decisivo para você poder precificar. Você quer atender um público. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno meu, William. Inclusive amanhã e quinta tem aula, e sexta tem aula com ele.
Ele está fazendo um preparatório para cordon bleu, mas está também fazendo um curso de preparatório de patisserie para cordon bleu, está fazendo um preparatório porque ele quer desenvolver produtos diferenciados para o mercado. Eu disse a ele, tá? A gente vai fazer e depois você vai ver se realmente o público que você quer atingir, ele existe, tá? Se esse público existe, quanto esse público paga para o trabalho que você vai ter, para a técnica que você vai utilizar, e aí você pode trabalhar com CMVs abaixo de 30% tranquilamente, tá certo? Porque imagina, eu vou fazer um entremê, que eu levo aqui 6 horas preparando sabe, usa 22 técnicas diferentes aqui num preparo, né, para eu entregar e cobrar um preço que seria o preço de um mercado normal. Não existe isso, tá certo? Você precifica, faz o preço de base, mas você também tem que comparar com o seu público. Da mesma forma, o contrário vale. O contrário vale da mesma forma. Você vai lá e diz assim, como eu fiz aqui agora, poxa, R$40 o hambúrguer de picanha. O público paga? Não, meu público não vai pagar. Não vai pagar porque tem delivery aí vendendo hambúrguer fake de picanha, dizendo que é de picanha, mas o cara já comprou por R$10, o outro vende de 25, eu tenho que trabalhar dentro, e aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que administrar essa produção para que você consiga chegar num preço de venda compatível com o seu público. Não adianta você também querer empurrar um preço que o seu público não vai pagar, tá certo? Então, a precificação é um tema que a gente poderia realmente falar horas, porque aqui eu estou tentando falar só do basicão mesmo para vocês, mas o importante é passar esse recado, né, de que é fundamental o controle. Gente, é fundamental ficha técnica. Quem é meu aluno sabe, não é certo? E como eu sou chato com isso. Quem já passou pela minha mão em treinamento, quem foi meu funcionário, quem trabalha comigo sabe, tá? Ficha técnica é a alma de um bom negócio e de um bom profissional trabalhar, tá certo? É a alma. Você tem que trabalhar com a ficha técnica, é um hábito que você tem que criar. E aí sim, a ficha técnica você vai construir ela com essas regras que eu lhe falei, entendendo, né, fator de correção que eu tenho, tá certo? De cada insumo, tá? Entendendo bem o CMV, compreendendo o público que eu tenho, né? Porque como é que eu faço? Só para dizer para vocês, quando eu dou uma assessoria, eu entrego para o meu cliente, eu crio pratos, eu desenvolvo, vou tendo ideias aqui e tal. A sequência normalmente é assim, eu passo para o meu cliente uma ideia de prato. Cara, eu queria um prato, vou dar aqui um exemplo, um sirigado em crosta de chia. Pá, pronto, só isso. Aí o meu cliente diz, pô, gostei desse, achei legal. Aí eu desenvolvo o prato. Aí eu vou pensar quantidades, vou pensar sobre como é que eu vou preparar, cocção, eu vou pensar depois. Aí eu crio a ficha técnica. Quando eu crio a ficha técnica, eu tenho um preço de custo disso. E aí eu calculo o meu preço sugerido para o meu cliente. Aí eu digo para ele, ó, esse prato aqui eu sugiro que você venda a R$60. É uma sugestão. O meu cliente, sob minha orientação escrita, é que vai definir o preço final de acordo com o público dele. Que aí ele vai chegar e vai nadar, poxa vida, não, o público que eu tô achando é um público que o ticket médio aqui é de R$50, eu não vou poder cobrar 60. Então a gente tem que mexer na ficha, tem que ajustar alguma coisa para poder baixar esse preço, tá certo? Não, o público paga, pagou, não, o público pagou 80, bota 80. Ô Diego, tudo bem? E aí, deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, né? Entender que nós temos guarnições, né, que tem custos, tá certo? Repetir essa história, eu vou enfocar isso para vocês. Se tem alguém aí que vende hambúrguer, vende sanduíche, façam a conta de quanto vocês estão tendo de despesa com molhos. Eu antecipo para você que um bom comedor de hambúrguer, dentro do seu ponto de venda, olha o que eu estou dizendo, escuta o que eu vou dizer. Um bom comedor de hambúrguer dentro do seu ponto de venda, lhe pedindo, ele vai lhe custar pelo menos R$5, tá? Quando, no mínimo, ele vai lhe custar R$5, tá certo? De molho. Maionese, ketchup, barbecue, coisinha que ele pede, vai botando e vai comendo, tá certo? Então, isso você tem que ter já
calculado na sua margem, que é para pausar devido a baixa qualidade. É melhor você que abrir essa porta aí, melhor. Beleza? Ando aqui. O tempo todo fraquejando na internet. Bom, nós estamos com... Tá na hora? Tem 3 minutos. 4 minutinhos. Bom, querem fazer perguntas? O tempo todo caindo, gente. É um negócio aqui terrível. Meus cabelos caíram por causa da internet, tudinho. É terrível, né? A gente ficar dependendo disso. Bom, espero assim. Alguma intenção de montar nessa área de administração do negócio? Alguma intenção de montar nessa área de administração? Não. Eu já tive um restaurante aqui, tá certo? Vou voltar para, se Deus quiser, próximo ano a gente vai estar de volta para a Espanha, montar lá o restaurante lá. Aqui eu sigo com os menus de degustação, as aulas e as assessorias. Tá? Aula na faculdade, aula no Lecole. Menu de degustação assim que... Opa, Floripa Forrozeira. Obrigado. Ultracongelamento, tá? Eu trabalho com ultracongelamento, tá? O ultra, o que você tem que fazer, Vanessa, é aquelas produções que utilizam ultracongelador. O ultracongelador, o consumo, ele tem um consumo de energia bastante alto, normalmente de 6 kW, né? Um ultra. Você vai, eu a princípio não, eu fico por lá, mas fico indo e voltando, mas eu vou ficar por lá. Do ultra, você calcula o consumo, tá certo? Hora do ultra, e para as produções que você vai precisar do ultra, você joga esse custo dentro da produção, tá certo? Isso que é o normal que a gente faria, tá? Eu faço isso até para os cursos. Os cursos que usam ultracongelamento, eu tenho que jogar dentro o custo, né, da energia do forno, tudinho, e do ultracongelador, porque senão a gente não termina levando uma pancada. Ô Mário, obrigado, viu? Obrigado. Uma honra. E aí a gente fica dessa forma, vão mandando... Opa, vamos sim. Seja bem-vindo lá. Fiquem mandando sugestões, tá? Se quiserem que a gente, por exemplo, continue esse tipo de tema, entrando para a parte aí já de mais aprofundada um pouquinho, a gente entra. Se quiser falar de qualquer outra coisa, tá certo? Vai mandando. E no sábado a gente tem live de produção, tá? E aí na live de produção vocês vão sugerindo também o que é que vocês querem, né? E aquilo que for mais pedido a gente vai e faz, tá bom? Para mim é sempre uma honra estar com vocês, uma alegria imensa. A internet deu umas bugadinhas hoje, né? Vanessa, eu tenho muito material, tá certo? Muito material sem lactose. A única coisa que eu não faço aqui, eu faço produções, eu forneço fichas, eu oriento, eu vendo o curso, tá? De sem glúten, mas eu não forneço nada para quem é celíaco ou realmente, porque a minha cozinha ela não é esterilizada. Agora, sem lactose, sim, eu tenho muita coisa aqui, muita coisa legal. Dá pra gente ter um curso totalmente voltado a essa área, né? E com um nível bem legal, viu? Se rolar uma picanha suína ia ser bacana. Picanha suína, pronto, já tá anotado. Chefes, brigadão, tá? Uma honra, beijo pra vocês. Obrigado, Mário, tá? Eu vou até dar uma visitada aí também, dar uma olhada aí em ti aí, teu trabalho, viu? Fica à disposição, precisarem de mim, manda notícia, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, abraço, onde vá?